Olá a todos vocês, eu sou o professor José Rafael, da disciplina Física, e hoje nós vamos ter nossa aula 6 do segundo e terceiro ano contínuo do Colégio Estadual João Francisco da Silva. O objeto de conhecimento de hoje, da nossa aula, é trocas de calor. Nós vimos nas aulas passadas que o calor, a partir de agora, ele pode ser quantificado, ou seja, você pode dar quantidade a ele a depender do sistema que ele esteja. Sabendo dessa quantidade, nós conseguimos caracterizar o sistema de acordo com o tipo e a intensidade do calor colocado nesse sistema. Então, nós dizemos, chamaremos quantidade de calor sensível um calor que produz uma variação da temperatura. Mas essa variação da temperatura, ela não vai gerar uma mudança do estado físico. Ou seja, você, por exemplo, aquece um líquido. É um aquecimento até um determinado ponto que ele não vai deixar de ser líquido, mas é perceptível a variação de sua temperatura. Professor, isso é possível? É, e nós vamos ver agora. Por exemplo, quando você está em um dia muito quente e você sente aumentar a intensidade da sensação térmica em relação ao calor, em relação a um padrão de temperatura que você considera quente. Então, você diz que ali é um calor sensível. Não é o ponto de você ter uma mudança de fase, digamos assim, da sua matéria, mas é muito perceptível em relação às interações com o meio. Sabendo disso, nós vamos começar a caracterizar essa quantidade de calor que nós chamamos de calor sensível. Essa quantidade de calor, ela pode ser relacionada através de uma característica do corpo, que é a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica nada mais é do que o quociente entre o quanto ele recebeu de calor e quanto ele variou em sua temperatura. Olha que legal. Então, já dizendo a vocês, capacidade térmica, ela é uma característica do corpo, ou seja, cada corpo tem sua capacidade térmica. Professor, de que depende essa capacidade térmica? Nós vamos ver mais para frente. Mas, no geral, capacidade térmica, ela é uma característica do corpo. Já dizendo a vocês, dando spoiler, ela depende da formação do corpo, de que material esse corpo é feito, e também depende da massa desse corpo. Por exemplo, você tem aí um corpo qualquer, a gente utilizou um cubo pela ideia que um cubo ele tem uma homogeneidade de dispersão de calor, nós vamos ver isso mais adiante, porque geralmente é representado por um cubo ou por uma esfera, mas você tem que esse corpo, você cede 40 calorias, essa quantidade de calor aí sensível, ela não é suficiente para você ter uma mudança de fase do corpo, então ele elevou de 26 para 46 graus Celsius, por exemplo. Esse é tipo um exemplo. Então, esse exemplo permite dizer, se você saiu de 26 e foi até 46, você teve uma variação de 20 graus Celsius. Bem facinho. Então, qual é a capacidade térmica desse corpo? Só aplicando a fórmula. É quanto ele recebeu em relação à variação de temperatura. 40 dividido por 20, 2. Ou seja, para variar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius, você precisa fornecer 2 calorias de calor a ele. Ou seja, se eu fornecer 4, varia 2. E assim sucessivamente. Olha, muito fácil, né, pessoal? Então, essa capacidade térmica, ela pode ser reescrita, olha lá, a mesma fórmula aí. Esse QS aqui é aquele mesmo que de lá, só que aqui ele já está identificando. S é de sensível. Essa quantidade de calor sensível, o que é um calor sensível, professor? É um calor suficiente para aquecer um sistema, mas não suficiente para
fazer uma mudança de fase nele. Vai ser igual a um m vezes um c vezes ΔT. Professor, mas eu tinha que esse MC aí, esse MC não existia na fórmula anterior. Eu tinha simplesmente um C grandão. Então eu já digo a vocês, olha como é engraçada a física na calorimetria. Ela sempre tem esse jogo aí entre as fórmulas. Então, esse C grandão, eu quero que vocês lembrem, é a capacidade térmica do corpo. Mas eu espero que vocês também lembrem que a capacidade térmica do corpo, ela depende de duas características distintas, que é a massa do corpo e o calor específico. Olha, professor, o que significa calor específico? O calor específico, meus queridos, nessa fórmula vai ser esse Czinho minúsculo, que quer dizer a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grama a uma unidade de massa do corpo. Então, olha, você tem o calor específico, que é relacionado a 1 grama. Se você quiser saber qual é o calor do corpo todo, você tem de multiplicar por a massa desse corpo, que é a capacidade térmica. Então, que fique claro, o calor específico, ele não depende da massa do corpo, ele só depende do que o corpo é constituído. Por exemplo, um bloco de ferro e uma esfera de ferro de massas diferentes, elas têm o mesmo calor específico. Por quê? O calor específico, ele é uma característica do material. Então, todo mundo que for feito da mesma liga de ferro, ele tem o mesmo calor específico. Todo mundo que for feito de uma liga de cobre com zinco tem um calor específico. Todo mundo que for feito de vidro, de um determinado tipo de vidro, ele vai ter um calor específico. Então, o calor específico, ele especifica o material. Daí vem o nome. Então, calor específico é uma característica do material. Ele vai dizer de que é feito. A capacidade térmica é quanto ele é feito. Então, o que difere um cubo de gelo de um iceberg é a capacidade térmica. Por quê? Se esse cubo de gelo, vamos dizer, você tem lá o iceberg, tira uma amostrazinha do tamanho de 10 gramas de gelo, eles têm o mesmo calor específico. Por quê? Eles são feitos do mesmo material. Então, isso, por exemplo, permite que você ache qual a relação entre um meteorito e o sistema solar. Por quê? Ele geralmente tem o mesmo calor específico. Então, você consegue caracterizar que elemento químico é aquele. Já, voltando lá, diferença entre um iceberg e uma pedrinha de gelo retirada desse iceberg é a capacidade térmica, que vai ser a massa vezes o calor específico. Então, olhar se ele pede, por exemplo, dizendo aqui, olha, que ao fornecer 0,5 calorias, é o C grandão, olha lá, você tem elevação de 1 grau Celsius de temperatura nesse corpo aqui, então você tem que o calor específico desse corpo é 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, você tem aí, se você olhar numa tabela pré-determinada, porque já tem uma tabela já que especifica a relação entre qual material e o calor específico dele, você tem que esse aí você consegue identificar o material. Então, vamos voltar ao slide, porque eu quero que vocês prestem atenção numa coisinha comigo. A equação lá, olha aqui, que antes era I igual a C vezes ΔT, passando o ΔT multiplicando, a variação de temperatura multiplicando, você tem o quê? Que o calor sensível de um corpo é a massa desse corpo vezes um C minúsculo, que é o calor específico, vezes a variação da temperatura. Professor, para que eu preciso saber isso? Para você conseguir chegar às seguintes
digamos assim, conclusões. Você tem que a quantidade de calor sensível, ela é proporcional à massa, ou seja, quanto maior a massa, maior a quantidade de calor necessária para variar sua temperatura. Então, por isso que é mais fácil você derreter uma pedrinha de gelo lá do que um iceberg, porque a pedrinha de gelo ela tem uma menor capacidade térmica. Ao calor específico, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para variar sua temperatura. Então, olha, você aí nesse caso, lá a pedrinha de gelo, ela, quando você relaciona o seu derretimento, ela não tem uma relação somente com o calor sensível. Ela pode ter uma relação também com outro tipo de calor, que nós vamos ver mais para frente. Mas eu quero que você já saiba que quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para a sua variação da temperatura. Então, eu quero que vocês lembrem, geralmente um iceberg está abaixo de 0 °C, que é a temperatura de fusão. Para derreter, primeiro tem de levar todo mundo a 0 °C, como dizia lá na química. E terceiro, ele é proporcional à variação de temperatura, ou seja, quanto maior for a variação de temperatura que você queira obter, você deve colocar mais calor. Ou seja, se você quer, por exemplo, aquecer uma quantidade de água a uma variação, por exemplo, de 30 para 40, você vai fornecer uma quantidade de calor. De 30 para 80, você vai ter de fornecer mais calor, senão não vai atingir aquela temperatura. Então, olha, é muito claro essa parte. Então, você tem o seguinte: você tem de lembrar outra coisa. Como é o seu sistema que você quer fornecer a troca de calor? Olha lá como é fácil isso. Se for um sistema que ele é isolado do meio externo, você tem que todo o calor que for cedido, ele vai ser recebido por outro corpo. Então, o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. Professor, isso daí, me deu um exemplo claro. Por exemplo, se você colocar uma bolinha de ferro dentro de um fogo, ela vai ter uma variação de temperatura. Se ele for um sistema isolado, ou seja, não tiver vento, não tiver umidade, não tiver nenhuma característica que vá dificultar essa transferência de calor, você tem que ele é um sistema isolado. Então, você não tem perdas de energia. Professor, isso é real? Não. Não existe um sistema 100% termicamente isolado, como nós vamos ver mais para frente. Mas é uma definição necessária para que você crie mecanismos para realmente você conseguir fazer. Então, isso aqui a gente falou um sistema de dois corpos, ou seja, uma fonte e um receptor. Mas, por exemplo, ao invés de uma bolinha de ferro, eu quisesse aquecer 100 bolinhas de ferro, ia ficar da mesma maneira. Você tinha que a soma das quantidades de calor era zero. Mas o real, digamos assim, ele não é um sistema isolado termicamente. Por mais que ele seja um sistema que se aproxime de um isolamento térmico, ele sempre tem uma dissipação de energia. Não existe nenhuma máquina térmica, digamos assim, perfeita. Então, nós começamos a estudar e a fundamentação teórica e o desenvolvimento teórico foi feito através do auxílio de um equipamento muito bem utilizado, e foi o calorímetro. O calorímetro, ele simplesmente é um recipiente que isola o meio lá onde você quer ver a troca de calor com o ambiente externo. Professor, um calorímetro, ele permite alguma troca? Ele permite, mas essa troca, ela é muito minimizada, ou seja, você tem um sistema que teria muitas interações e você passa a ter um sistema com poucas interações.
Professor, é muito difícil encontrar um calorímetro? Eu já digo a vocês, não. Eu acho que praticamente todos vocês têm um calorímetro em casa. O principal exemplo de calorímetro é o que nós chamamos de garrafa térmica, a garrafa de café lá na casa de vocês. Então, ela consegue manter a temperatura por um determinado intervalo de tempo, porém, esse intervalo de tempo aí, a depender da qualidade ou do desgaste, digamos assim, dessa garrafa, ele é minimizado, ou seja, você consegue estender um pouco a conservação de temperatura dentro do corpo, mas sempre há um resfriamento. Esse resfriamento ele é distanciado no tempo, mas você sempre vai ter um resfriamento dos corpos. Professor, foi tudo muito fácil, mas eu preciso aplicar. Por isso que eu separei aqui umas atividades para a gente começar a discutir. Vamos lá exercitar juntos? Então, por exemplo, eu pego aí um sistema, olha, um exercício logo, já de um vestibular. Como deve cair uma questão relacionando aí as características do calor sensível de um corpo. Você tem aí massas iguais de 5 líquidos distintos, e você tem que o que eles diferem entre si é o calor específico. Olha, se é o calor específico, ele por enquanto é a única variante, porque as massas são iguais. Então, o que vai ter de diferente nas capacidades térmicas deles? Elas serão diferentes, pois cada corpo tem um calor específico próprio. Isso é óbvio. Então, se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, olha outra característica aí, já que eles se encontram nessa questão: mesma quantidade de calor e mesma massa. Então, você tem, mais sem alcançar seu ponto de ebulição. Se ele fala que não alcançou o ponto de ebulição, está dizendo o quê? Que o material continuou na mesma fase, mesmo sendo aquecido. Então, esse é o primeiro passo, você meio que retirando os dados, fazendo uma leitura por cima para depois retornar ao texto. Então, ele quer quem terá a temperatura mais alta após o aquecimento. Então, vamos lá. VUNESP, São Paulo. Massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos valores específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se armazenados separadamente e à mesma temperatura, dentro de 5 recipientes com uma boa isolação e capacidade térmica desprezível, ou seja, se aproxima de um calorímetro ideal. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar seu ponto de ebulição, aquele que apresentará a temperatura mais alta após o aquecimento será. Então, eu quero que vocês lembrem, eles receberam a mesma quantidade de calor, mas quem tem o menor calor específico deverá ter a maior variação de temperatura. Só olhando aqui na tabela, você já vê que o mercúrio ele tem um menor calor específico. Mas é o mercúrio? Vamos lá ver. Então, olhe, lembre-se que, pela equação geral da calorimetria, a quantidade de calor sensível é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Como está aqui do mesmo lado, você tem que a variação da temperatura ela é inversamente proporcional ao calor específico da substância. Ou seja, quanto maior a variação de temperatura, menor o calor específico. Quanto maior o calor específico, menor a variação em temperatura. Isso para a mesma quantidade de calor sensível fornecida a esse sistema. Então, nós temos que essa resolução aí, ela pode chegar à conclusão do mercúrio. Então, já foi o que a gente conversou lá. Porque vai ter uma maior temperatura. Quanto menor o calor específico, maior a variação em temperatura. Quem tem o menor calor específico aqui? O mercúrio. Olha lá que legal. Então, professor, resposta, letra E de escola. Então, meus queridos, outro exemplo aqui. Olha lá, de São Paulo, da FEI.
Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio térmico, e ambos isolados do meio ambiente, pode-se dizer que, se eles estão isolados do meio ambiente, você tem que toda a quantidade de calor cedida por um é igual a toda a quantidade de calor recebida. Porém, tem uma característica aqui na questão, uma pegadinha. Olha, pessoal, em equilíbrio térmico. Se eles estão em equilíbrio térmico, olha, o primeiro slide da gente, a definição de fluxo de calor. Só tem fluxo de calor quando os corpos estão com temperaturas diferentes. Então, você tem que... Não vai haver troca de calor. Por quê, professor? Os corpos estão em equilíbrio térmico, não vai existir calor, pois é energia térmica em trânsito. Mas para existir energia térmica em trânsito, você tem que... Os corpos devem estar a temperaturas diferentes. Olha, então, nós temos que... Outro exemplozinho. Professor, para que o senhor está mostrando esse exemplo? Porque são formas onde esse conteúdo ele pode vir cair numa avaliação externa ou em qualquer, vamos dizer, em qualquer molde de conteúdo onde vocês tenham de fazer uma conta. Então, já estou mostrando a vocês esses slides, já relembrando, serão disponibilizados via um Classroom e vocês terão esse material para ver e rever quantas vezes forem necessário. Olha lá, uma questão da PUC de São Paulo. Ela foi modificada por quê? Porque ela foi reorganizada aí de modo devido aos itens de marcação. Você quer, é preciso abaixar em 3 graus Celsius a temperatura da água da bacia, para que nosso amigo, esse rapazinho aqui, possa tomar banho confortavelmente. Para que isso aconteça, quanto de calor deve ser retirado da água? O caldeirão contém 10 kg de água e o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Então, eu já digo a vocês, ele quer resfriar a água. Então, ele não quer mudar a temperatura. Esse resfriamento não é suficiente para mudar a temperatura. Então, você tem que é a quantidade de calor sensível desse corpo. Então, vamos ler aqui os itens. Ele dá 4 valores e na última ele diz: precisa da temperatura inicial para determinar a resposta. Eu já vou dando uma dica para vocês. Ele não precisa saber da temperatura inicial nesse caso, porque ele já deu a variação da temperatura. E a quantidade de calor específico relacionada ao calor sensível, lá na fórmula, ele é relacionado com variação de temperatura. Então, você já tem os seus dados. Então, vamos resolver essa questão juntos? A massa da água é 10 quilos, mas tudo tem de estar em grama. Por quê, professor? Porque a unidade no Sistema Internacional de Massa é grama. Você tem também que a variação da temperatura da água é -3. Por que menos, professor? Porque a quantidade de calor retirada do sistema. E você tem que o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Então, aí só é você aplicar na equação da calorimetria. Vai ser 10.000 vezes 1 vezes -3. Olha lá, menos 30.000 calorias. 1.000 calorias, você lembra que é 1 quilocaloria. Então, a quantidade de calor sensível é menos 30 quilocalorias. Professor, o que significa esse menos? Esse menos, ele significa que foi um calor retirado do sistema. Então, se ele foi retirado do sistema, sempre vai ser negativo. Então, essa aula de hoje, ela serviu como base para nós darmos um tratamento matemático à quantidade de calor em um determinado sistema. Então, se é uma quantidade de calor fornecida ou retirada do sistema, mas que não seja suficiente para que haja uma mudança de fase, nós relacionamos com calor sensível. O calor sensível, ele é dado por a lei da calorimetria,
quantidade de calor sensível é igual à massa do corpo vezes o calor específico, que é uma característica própria de cada corpo, vezes a variação da temperatura. Sabendo disso, também é importante relembrar vocês o seguinte, que a capacidade térmica é igual à massa vezes o calor específico. Então, vocês têm esse material, o slide vai estar disponibilizado para vocês também no Classroom, e eu já digo a vocês, eu vou pedir que sejam feitas algumas questões do livro que serão disponibilizadas lá via Classroom, e vocês vão me mandar. Eu estarei com vocês a partir de agora via WhatsApp. Eu quero dizer que é muito importante a participação de vocês a todo momento, e é sempre um prazer a interação com a turma de vocês. Até mais, um bom estudo.